Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E eu gostaria de falar hoje sobre o tema de hoje, não é? Amor, ternura e paixão. Não é um tema assim muito bonito, né? E você nos acompanha aí, abre seu coração para você, né, estar à disposição de ouvir aquilo que o Senhor tem para colocar no seu coração através desse programa. Nós temos aqui Cantares 1, de 1 a 4, fala assim: Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da tua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado e o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti, ó Rei, me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. Não é? Nós temos aqui no livro, né, a questão de, na maior parte das vezes, quando usamos palavras como paixão e amor, falamos sobre a afeição entre o homem e uma mulher. Mas algumas vezes você já imaginou o amor de Deus em termos de paixão? No Cântico de Salomão vemos um belíssimo quadro da terna devoção que Deus deseja que seja compartilhada entre o marido e uma esposa. Mas também vemos um quadro de amor que Deus deseja que as pessoas compartilhem com Jesus Cristo. O rei Salomão entendeu que este é o amor imerecido, o qual Deus de muitas maneiras derramou sobre o teu povo, apesar das falhas que o povo demonstrou. Este tipo de amor representa a comunhão real entre Cristo e a sua igreja. De sua parte, é um amor que dá tudo àqueles que nada têm a retribuir. De nossa parte, é o tipo de amor que nos inspira a desejar mais de Cristo e ter sede dele, para que ele brilhe através de nós. Não é? Então, é muito bonito falarmos sobre esse livro e colocar a questão da paixão de Deus por nós, né? Imerecido, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro e com essa paixão Ele introduziu este amor no nosso coração através de Cristo, não é? E para que a gente possa também, com esse amor, poder amar aquela pessoa que está do nosso lado, né? Para amar verdadeiramente, para negar a si mesmo, você tem que ter este amor aqui colocado. Então nós vamos falar sobre isso hoje, não é? Pega um lenço aí e tal. Pra você... Agora é um lenço para chorar ou é um lenço branco para dar bye-bye? Um ou outro, né? Agora tinha que ser Salomão mesmo para isso. Tinha que ser, né? Quantidade Só ele de moezada, conhece, né? Mesmo a fundo, né? Interessante. Mas é muito lindo quando a gente vê esse livro. Sim. Pelo aspecto da relação de Jesus para com a igreja, isto é, o Senhor com a sua noiva. Mas não podemos também deixar de ver, não é, a relação entre Salomão e a Sulamita, que no caso, né, isso fica mais claro lá no livro de Cânticos, mas de um homem com uma mulher. E como isso muitas vezes, eles nos traz uma visão, não apenas uma visão poética, mas uma visão profética. E eu acho que isso é extremamente importante a gente ressaltar logo nesse princípio do nosso programa. Porque quando nós olhamos algumas situações dentro das Escrituras, nós podemos definir o que seja um tipo profético. Isto é uma pessoa
que existe, ou uma situação, ou uma relação que existe e que nos remete a uma situação ou uma relação que está sendo estabelecida lá na frente profeticamente. Então, por exemplo, quando na relação entre Isaac e Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Então, o sacrifício de Isaac, claro que ele não foi consumado, né? Mas ele nos remete a uma visão do sacrifício de Deus, né? De Jesus e nessa relação com Deus. Então, Deus o Pai, Jesus o Filho, Deus permitindo e enviando o seu próprio Filho para ser sacrificado, né? Em favor de todos os homens. Então, quando nós temos essa visão, quando olhamos, por exemplo, lá atrás e olhamos a relação de Abraão com Isaac, como os dois vão caminhando até o monte, a certeza de Abraão de que Deus proveria, não é, o sacrifício para si, ainda que esse sacrifício fosse o seu próprio filho, não é? Mas Deus é quem estava provendo o sacrifício para si mesmo, e aí nós entendemos como que é essa relação de Deus com Jesus, providenciando o sacrifício para si, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício para o próprio Deus, não foi um sacrifício para demônios, não é? Demônio não precisava e Deus não ia se dar, né, certeza, a um sacrifício, né, para eles. Então foi um sacrifício para o próprio Deus e a partir dali ter toda a situação da remissão e do resgate e o perdão, porque tudo foi consumado ali. Então, esse é um tipo. Isaac é um tipo de Cristo. E quando nós vemos o verdadeiro, nós podemos visualizar a função desse tipo. Né? Então, Sim. o tipo e o antitipo. Então, nós vamos ter isso com mais clareza. E essa é a relação de intimidade que o Senhor quer ter com a sua igreja. Eu acho isso, Demais, né? como isso é maravilhoso, sabe? Obrigado, ainda bem que Ainda ele pediu falou do lenço. Ainda trouxe o lenço aqui. Mas realmente é maravilhoso a gente ver aquilo que está no coração de Deus e aquilo que está no coração do próprio Jesus. Amém. Quando ele fala a respeito de que ele amou a igreja, né? Assim devemos nós, maridos, amar as nossas esposas. Sim. Quando ele fala isso através do apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios. E a gente tem essa visão de que esse amor é um amor de intimidade. Sim. É um amor que extrapola a razão, vai além da razão. Então, isso realmente faz uma diferença muito grande. Amém. Nós já temos algumas participações. Aqui nós temos a graça e a paz do Senhor, meus amados pastores. Sou Cirleide, de Minas, Vale do Jequitinhonha. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. São bênçãos de Deus em nossas vidas. Senti falta do pastor Rogerinho semana passada. E o pastor Guerra lembra fisicamente o meu pai, que infelizmente já não se encontra mais aqui. Sinto como se fosse ele me aconselhando. Os três juntos só acrescentam em nossas vidas. O programa deveria ser de mais tempo. Amo muito vocês em Cristo Jesus. Espero que um dia participar do culto ou algum evento com esse trio maravilhoso. Deus abençoe. Obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe vocês e a sua vida, né? E tudo é pela graça do Senhor, viu? Amém. A paz, eu sou o João Leno, de Cacimbinhas. Quero pedir oração pela minha casa e toda a minha família. DDD 82. Cacimbinhas fica em qual estado, hein, o João Leno? Hoje esse programa está uma benção do Senhor. Amém. Obrigado, viu, João? Ok, nós temos aqui mais uma participação. Olá, bom dia. Estou com a minha mãe fase terminal. De 2 dias para cá ela ficou muito ruim. O semblante dela está diferente. Estou com medo. Me ajude.
que nós podemos fazer orar, viu? Aqui no final do programa nós vamos fazer isso. Se você puder enviar o nome da sua mãe, para nós orarmos e citarmos o nome dela diante do Senhor, ok? Por favor. Manda um abraço para a Lívia, de Campos dos Goitacás, no Rio. Ei, Lívia, receba aí o nosso abraço, viu? Nosso carinho. Que o Senhor te abençoe. Obrigado aí pela sua audiência aqui no Clínica da Alma. Hoje, pessoas que temem a Deus entendem que o relacionamento entre Cristo e o povo significa muito mais que algum tipo de arranjo religioso, não é? Eu fui mais aqui em cima para encaixar dentro desse tema aqui, Rogério. Coloquei aqui. Eu quero até dar uma lida nesse início aqui, fala assim, na maior parte das vezes, quando usamos palavras compaixão e amor, falamos sobre afeição entre homem e mulher. Mas algumas vezes, você já imaginou o amor de Deus em termos de paixão? Aí encaixei com isso aqui, que o relacionamento entre Cristo e o seu povo significa mais do que algum tipo de arranjo religioso, né? Isso entra um sentimento mais profundo do que ser religioso. Sim. Não é? Então, por isso que eu peguei essa questão da paixão aqui, para encaixar aqui, né? Para você aí destrinchar isso para a gente. Porque há duas coisas, Guerra, aí nesse contexto muito interessantes. Uma é o contexto religioso. Sim. Né? A outra, o outro contexto é o contexto do relacionamento. Sim. Eu posso pertencer a uma religião, mas não ter um relacionamento. Isso. Aí Né? aqui tá assim, com certeza. Como eu também, não é a regra geral, né? E nem deve ser esse o direcionamento, mas eu também, é possível também ter um relacionamento, mesmo que seja por um período curto, sem ter uma relação religiosa. Sim. No sentido no sentido social da religião, né? Porque, na realidade, quando nós paramos para pensar a respeito da definição de religião, religião é aquilo que nos religa. Religa como? Somos ligados de novo a Deus. Então, a verdadeira religião, na etimologia da palavra, é Cristo Jesus. Então, o relacionamento com Cristo é o único no sentido de nos levar de novo a Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós pregamos e é isso que nós tentamos viver. Né? Estou tirando o contexto religioso e a própria definição social, cultural da religião. Né? Isso é Com uma certeza. outra questão, Sim. né, que a gente não está discutindo aqui. Mas o que é importante é que, por exemplo, aquele ladrão na cruz, no momento em que que Jesus estava sendo crucificado e minutos antes de morrer, aquele ladrão, ele conseguiu entrar nesse nível de relacionamento. Sim, com certeza. Não é? Ele creu e entrou no nível de relacionamento a ponto de Jesus dizer para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Assim diz o texto bíblico. Mas ele não teve, não chegou a entrar num sistema religioso. Né? Já foi para paixão direto. Exatamente. Né? O que ligou ele ao Senhor foi o relacionamento. Então, uma ligação religiosa sem um relacionamento é uma muleta, né? E eu não vou nem falar um par de muletas, é uma muleta só. Tá certo. Porque com um par de muletas você até consegue caminhar. Agora, com uma com muleta muleta. só, você vai continuar manco e achando mesmo. que está escorado em alguma Com coisa. certeza, isso mesmo. Nós temos aqui outras participações. Olá, pastores, bom dia, Deus os abençoe. Pastores, quero hoje agradecer a Deus pela vida de vocês, porque sempre vocês leem as minhas dúvidas e me orientam. Sou Andressa, de Três Rios. Obrigado, viu, Andressa? Deus abençoe sua vida.
o Senhor possa continuar nos usando, né? Olá, a paz do Senhor, pastores, quero pedir oração em favor da minha mãe, que está enferma, e muitas pessoas, hospitais estão lotados, todos os dias aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Agradeço a participação, nós que agradecemos a sua participação, e que o Senhor possa intervir, não é mesmo? Na realidade, nós sabemos que tem algumas regiões que estão com situações mais delicadas, não é? Mas a saúde como um todo na nossa nação está assim carecendo da graça do Senhor, e principalmente aqueles que administram os recursos, né, e os políticos possam, né, olhar para essa questão da saúde, no nome de Jesus. DDD 22, a paz, Deus abençoe vocês. Obrigado, abençoe a sua vida também, não se identificou, mas receba a bênção, não é? No nome de Jesus. Aqui os irmãos que mandaram mensagem para a gente, eles são de Cacimbinhas, em Alagoas, são todos de Cacimbinhas, né? Estão pedindo oração e nós queremos orar assim no final do programa, abençoando a vida de vocês. A paz do Senhor. Ok, aqui é uma outra mensagem, desculpa que vamos para frente, temos outra. Peço oração para repreender espíritos de acusação e de possessão sobre a minha família. Precisamos urgente. É a Rosa de Lagoa Santa. Em que sentido você está dizendo isso? Porque as pessoas estão acusando, são espíritos demoníacos mesmo, usando pessoas, ou pessoas estão ficando endemoniadas na família, é isso? Só para a gente entender um pouquinho, tá bom? Paz, pastores, vejo o programa todos os dias e tem sido uma bênção. Peço oração para a minha vida espiritual e para a minha família. DDD 31, nós vamos orar aqui também no final. Tá, joia? Mais uma. Paz, estou aí com vocês. Amém. Paz, sou Wagner Santos e tenho o maior prazer de poder participar com vocês de tantos assuntos de grande produtividade em nossas vidas cristãs. Adoraria poder compartilhar com vocês um dia de um assunto que muito tem incomodado a família cristã. Você pode comentar conosco, se você quiser, o Wagner, enviar esse tema mesmo, o conteúdo pelo nosso e-mail da Clínica da Alma, vai ser uma bênção, né? Se você quiser comentar isso, você pode enviar e aí a gente pode conversar, trocar alguns e-mails, tá joia? Para a gente poder entender e quem sabe até colocar esse tema aqui para a gente poder conversar sobre ele. Bom dia, gostaria de pedir oração, pois estou num momento bem difícil na minha vida, sou separado há 3 anos e até hoje acho que eu não consigo superar tudo isso. Ok, nós vamos orar, DDD 83. E aí, Guilherme? Nós temos aqui, Rogério, que pessoas que temem a Deus entendem que é muito mais que um acordo contratual, não é? Muito mais do que isso. Sim. De eu fazer um acordo, aliás, a gente não existe acordo no mundo espiritual, existe entregar seu coração, abrir o coração, deixar Deus. Mas nós queremos colocar aqui que é muito mais do que isso, não é? Do que uma troca, do que um acordo, não é? Então nós temos aqui, e outra coisa, que é um relacionamento de amor, ternura e paixão. Então nós temos aqui, não é um acordo contratual e é mais, é um relacionamento de ternura, amor e paixão, que são 3 coisas aí que são excelentes para você poder conviver bem com o ser humano, com as pessoas, consigo mesmo, não é? Que eu tenho que me amar, não é? Eu tenho que me amar. A Bíblia fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar para me poder amar o próximo. E amar a Deus em primeiro lugar. É isso. Guerra, com relação ao
primeiro tópico que você Sim. colocou, de um contrato, essa precisa ser, muitas vezes, a visão que nós, como igreja, precisamos. Não apenas viver, mas também nos empenhar em ministrar e pregar essa verdade. Existe um contrato de Deus conosco? Existe. Mas é um contrato que ele não é escrito por caneta, ele foi escrito pelo sangue. Então, ele não é um contrato que nós chegamos diante de um tribunal de justiça comum. Se eu preciso chegar com esse contrato em algum tribunal de justiça, esse tribunal é o Tribunal de Justiça do Senhor, que está no seu trono e que reina e julga com equidade, o Deus Todo-Poderoso. Então, este sim é o único que tem o respaldo para avaliar qualquer circunstância desse contrato, que é um contrato escrito pelo poder do sangue de Jesus. Não é uma sociedade de homens, não é uma ata que decide ou deixa de decidir, não é uma reunião administrativa que estabelece ou deixa de estabelecer, não é um conselho fiscal que vai deixar que aquilo funcione ou deixe de funcionar. Não. A nossa relação, e aí está a base do nosso conhecimento de Deus. Não, a igreja, ela não é uma estrutura fiscal ou uma estrutura social ou até mesmo uma organização política. Não, ela é sim uma organização dos céus. Sim, e nós certeza. precisamos ter essa dimensão. Então, o fato de eu ter uma carteirinha de membro de uma denominação ou de uma congregação, isso não me garante ter o título de cidadão dos céus. Com certeza. Não é? Lógico. O título de cidadão dos céus eu consigo através da minha submissão ao senhorio de Jesus Cristo, porque vai muito além de um contrato. Sim. Vai muito além de ter um nome no rol, não é, de membros de qualquer denominação. Vai além de qualquer organização humana. Essa dimensão divina que a gente precisa ter com clareza diante de nós. Olha, eu passei em alguns momentos por algumas dificuldades pastoreando igreja local. E em muitos momentos eu tive que trazer à minha memória e comunicar para mim mesmo que a igreja tem um dono. E esse dono não sou eu, esse dono é Jesus Cristo. Amém. Não é? Se eu, trazendo isso à minha memória, e eu tive que fazer isso muitas vezes para não tomar decisões ou agir, Sim, não é? com certeza. Isso mesmo. Em determinadas áreas que eu não tenho competência para isso. Porque eu não sou o dono da igreja. Exato. A igreja tem um dono, sim. E esse dono é aquele que comprou e pagou o preço por ela. E quem fez isso foi Jesus Cristo. Amém. Né? Glória Nós a temos aqui várias participações, eu tenho que dar uma acelerada aqui. O Jefferson, o Wagner, que nos mandou a mensagem antes aqui de Belo Horizonte, ele mandou aqui o que ele gostaria que fosse abordado. Sou de Belo Horizonte e gostaria de ouvir falar sobre os ensinamentos que ferem o comportamento cristão nas escolas, né? De uma certa forma já tem sido falado, mas eu acho importante, não é, de orientação para os pais, não é? Eu creio que aqui no De Tudo Pouco já abordaram algumas coisas sobre isso, mas entendemos que é um tema que realmente carece, né, de uma fala sobre isso, né? Muito bom o programa, que Deus possa continuar abençoando vocês. DDD 28, obrigado. A paz, pastor, peço oração para que as portas de emprego se abram, pois essa semana faz 11 meses que estou desempregado e as coisas têm começado a ficar difíceis.
Sou Jefferson de Curitiba, Paraná. Em nome de Jesus, Jefferson. Eu sei, assim como você, existem muitos outros, né, que estão vivendo situações parecidas, mas em nome de Jesus nós vamos orar para que verdadeiramente essas portas possam ser abertas, né, e que haja verdadeiramente a provisão, né, na sua vida e da sua casa. Bom dia, sou de Marília, São Paulo. Programação abençoada, todos os temas são muito gostosos e espiritual. Ligadinho todos os dias. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Gostei dos programas gostosos. No almoço fica mais gostoso ainda, né? Se tiver um cheirinho assim, né? Olha só. Ok, deixa eu avançar aqui, por favor. Temos mais um. Ok. Parará. Aí aqui diz assim, nós temos a participação da... É aqui de Belo Horizonte. Quando a mulher rejeita o marido por causa do deve ser passado, contra o que dizem 1 Coríntios 7, de 1 a 7. É o que está aqui. Quando a mulher rejeita o marido por causa do passado. Várias situações que aconteceram, né? De ser repudiado eu o que entendi. Pecado, alguma coisa, situação assim. Contra o que dizem em 1 Coríntios 7, de 1 a 7. O Coríntios 7 fala sobre a mulher... Quando um é cristão, o outro não é... Não. Mas eu não entendi o que ela quer saber. Não, eu acho que não é ela, eu acho que é ele. E quando a mulher rejeita o marido por causa do passado. Não tem uma pergunta. Contra o que dizem em 1 Coríntios 7, de 1 a 7. Vamos ler, porque aí a gente tem... 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Não é? O marido pague a mulher devida à benevolência da mesma sorte a mulher ao marido. Entendeu? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. No sentido de privar mesmo, de ato sexual, de prover. Então, assim, quando a mulher rejeita o marido por causa do passado, talvez alguma situação estava lá. Está cortando qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que é isso que eu quis dizer. O que é e qual a situação. Se puder completar para a gente, só para nos dar um pouco mais de... Não vamos responder não, que tem muita participação. Até para a gente saber o que ele está querendo dizer. Realmente, com certeza. Vamos aqui para frente. A paz do Senhor, pastores. Meu cunhado está com problemas sérios. Ele é alcoólatra, bebe muito e agora ele diz que tem gente querendo matar ele. Tem gente atrás dele, fica conversando sozinho. Como se estivesse falando com alguém, tipo delirando, sendo que não tem ninguém. Estamos todos preocupados, aflitos, sem saber o que fazer. Precisamos de uma orientação. Por favor, nos oriente, pastores. Meu cunhado não é casado e tem 34 anos. DDD 99. Rogério, nesse caso, ao primeiro momento, a gente entende que, além do efeito do álcool, há um caso de esquizofrenia ou até mesmo de uma distorção da realidade. Então, há uma indicação de procurar um médico, um psiquiatra, para que ele possa fazer essa avaliação, né? Então, primeiro, procure um psiquiatra para que ele possa realmente fazer essa avaliação. Pode ser alguma influência demoníaca? Pode. Não descartamos essa possibilidade. Mas, pelo que tudo indica, está muito mais para um quadro alucinatório do que para uma questão espiritual simplesmente. Pode ser os dois? Também. Mas tem que passar por uma avaliação psiquiátrica. Deus abençoe vocês que tiram as dúvidas dos telespectadores. Meu nome é Jailton, do Vale de Jatobá. Um grande abraço. Um abraço, viu, Jailton? Deus abençoe. É só graça, né, meu irmão? Graça.
é uma pessoa da família que faz difamação. Ah, tá. Essa é a irmã lá de Lagoa Santa, que nós tínhamos pedido, né? Peço oração para repreender espíritos. Aí eu perguntei o que era, né? Ela disse, é uma pessoa da família que faz difamação, aprisiona e acusa o tempo todo. E a luta não é contra a carne, contra espírito e potestades. E entendo que são obras malignas. Por isso peço oração para quebrar a maldição. Ok, Rosa. Lagoa Santa, muito obrigado. Rosa, se você entende que isso pode talvez ser uma realidade da família, isso está assim impregnado na família, isso pode sinalizar como uma maldição na família, no seio familiar. Então, se você está tendo esse entendimento, talvez seria jóia você ser ajudado, né? Então, nós estamos nos colocando à disposição, caso você necessite, nos procurar aqui na Clínica da Alma, para você poder, então, passar por um processo, né, de quebra de maldições e repreender toda essa obra das trevas, né, que tem aí afetado a família toda, ok? Muito bem. Mais uma aqui, DDD 14, pastores, a paz do Senhor, eu namoro uma pessoa, somos evangélicos e não somos adolescentes, mas tenho medo de me casar, porque qualquer coisa, porque qualquer coisa ele fica emburrado e faz pirraças. Já pensei em terminar com o nosso relacionamento. Muito medo depois não der certo. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui. E eu peço oração. Desculpa, gente, eu li uma mensagem errada. Paz, pastores, peço oração pela minha irmã Cleide, está internada no hospital psiquiátrico. Que Deus venha libertá-la. Eu creio que Deus pode abençoar a vida. Peço. Deus abençoe a minha vida sentimental. Não tenho sorte no amor. Dá tudo sempre errado. Quando penso que vai dar certo, vira em nada. Parece uma maldição em minha vida. Deus é fiel, sou uma mulher de Deus. Eu creio. Me ajude em orações. E aí? Olha, Rogério, aí tem uma outra questão muito interessante que eu acho que ela precisa reavaliar o sistema de crenças que ela tem a respeito de relacionamentos, né? Nós já falamos algumas vezes a respeito de crenças, né? E eu creio que Deus tem o melhor para você, independente se esse melhor de Deus seja ou não com uma pessoa. Mas se você tem essa necessidade, então eu penso que o melhor de Deus para você é junto com essa pessoa. Agora, o que realmente você pensa a respeito de um relacionamento e do casamento, né? O que você pensa, é uma mulher, né? O que você pensa a respeito do homem, do marido e a posição que você tem diante disso? Então, muitas vezes, as coisas não acontecem porque o nosso sistema de crenças, eles não estão prontos para que aquela área da nossa vida possa realmente deslanchar ou realmente acontecer, né? Amém, vamos lá. Nós temos aqui que é um relacionamento no qual nós, a noiva, estamos cientes de nossa indignidade quanto ao amor do noivo e também que nos expomos às suas limitadas e ilimitadas profundezas. Então nós temos um relacionamento que nós temos que enxergar que nós não somos dignos. Eu tenho que enxergar isso, né? Que o que Deus está me dando, por isso que é a graça imerecida, eu não mereço, mas Deus me dá a si mesmo. Pelo amor e por essa paixão que Deus tem, você que está nos assistindo aqui, faz uma pergunta para você mesmo. Você merece isso? Não é? Se a gente for olhar aquilo que Deus tem nos dado, mas Ele, com a paixão dEle, acha que nós merecemos. E glória a Deus por isso, que o Senhor acha que a gente merece. Então nós temos aqui, né? Nós somos a noiva, a igreja. Não é só da gente estar salvo, já é um presente assim tremendo. A cruz é um presente para nós, não é? Um presente.
Então eu tenho que olhar assim, eu não mereço, mas Deus achou que eu mereço. Então, glória a Deus por isso, né? Amém, Rogério? Aí, Você merece, Rogério. Você merece. Ô, Guerra, você merece. Obrigado, Agora, você merece também. e é uma coisa, Rogério, que muitas vezes a gente precisa entender melhor essa questão do não merecimento, né? Eu não mereço porque eu não tenho nenhuma condição em mim mesmo para merecer. Não há nada de bom em mim ou que eu possa fazer que me leve a uma condição de merecer no sentido de ter como uma recompensa. Né? Então, eu não mereço, fiz nada para merecer. Exatamente, no sentido da recompensa, porque nada que eu fizer vai ser suficientemente bom, vai ser suficientemente grande e necessário para que eu tenha isso como uma recompensa. Né? E se a pessoa achasse que ele era assim, ele nunca ia reconhecer o poder de Deus Com na certeza, vida dele. nunca. Não é? Exatamente. Não ia reconhecer, Por um não. lado, a gente não merece. Agora, mas aí é que está a questão. Aí que tá a questão. Eu não mereço no sentido de recompensa, Sim. mas eu mereço no sentido de uma dádiva que me é dada. Com certeza. Né? Então, eu mereço, por mim não, mas alguém olhou para mim e viu que eu mereço, a ponto de se dar por mim, a ponto de morrer por mim, a ponto de pagar o preço devido por mim. Então eu não mereço por mim mesmo, mas alguém achou que eu merecesse. Jesus achou que eu merecesse, né? Deus achou que eu merecesse. Então, no sentido do merecimento, e eu acho isso muito interessante a gente trazer esse ponto, porque o que nós normalmente falamos é que graça é um favor imerecido. Sim. Mas a graça é um favor imerecido do ponto de vista de que eu não mereça por nada que eu possa fazer. Com Mas certeza. a graça, ela é um favor que Deus achou que eu mereço. Por isso que a Bíblia Não fala é? que não há um justo sequer. Nenhum justo. Nenhum. Nenhum. Então, mas ele Alguém quando... se fez Exatamente. Alguém se fez justo, alguém pagou o preço, Sim. alguém olhou e viu um valor que eu não tenho condição de pagar, mas que ele tem e ele achou que eu valia esse preço. Exatamente. Não é? Aí eu quero focar no que é importante disso, que o Guerra já falou antes. O amor, a paixão, a ternura. Sim. Né? Então, a ternura de Deus através de Cristo Jesus, o amor de Deus através de Cristo Jesus, a paixão de Deus, porque quando a gente pensa em paixão, a gente tem uma ideia de algo meio irracional. E quando nós olhamos esse sentimento de Deus para conosco, é algo que realmente não tem nenhuma razão, nenhuma lógica. Então, essa paixão de Deus para conosco, essa coisa meio que irracional, que eu não tenho condição de entender. E realmente não tenho, não é? Exatamente. E isso faz com que realmente ele venha e faça essa ilimitação em relação àquilo que eu posso acessar nele. É porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento de que merecem. É lógico. Sim, Entendeu? Não, mas eu sou, assim, eu não sou digno disso, né? sou pecador demais para Deus Realmente, olhar nós não para éramos mim. dignos, É verdade. totalmente indignos. Quando a gente andava desgarrado, aí, completamente distante dos caminhos do Senhor, né, ele disse, eu te amo, eu te amo. Né, e ele nos amou primeiro, né, e nos religou, por isso a palavra religare, né, nos religou ao Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.